Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema será a massificação para a prática esportiva. Temos a presença do deputado Paulo Ramos, que é autor desta lei estadual. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Uma alegria sempre renovada. Já estou ficando bem assíduo aqui. Cadeira cativa. Cadeira cativa. Tá certo. Também temos a presença do presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do município do Rio de Janeiro, Diogo Seabra. Diogo, obrigado pela tua presença aqui no Arena. Nada, eu que agradeço. Primeiro contato com vocês. Tá certo. Obrigado, então. Bem, massificar o esporte através das escolas. Essa é uma das ideias da Lei 5.073, de 17 de julho de 2007. E o autor está aqui no estúdio da TV Alerj, que é o deputado Paulo Ramos. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma síntese da ideia que o senhor teve e, claro, da aprovação desta lei em 2007. Bom, primeiro dizer que eu sou irmão de um professor de educação física, que eu chamo de Mano. Os amigos de infância conhecem como Mano, mas professor Luiz Carlos, que o Diego conhece. Foi aluno, inclusive. Foi aluno do meu irmão lá no Colégio Republicano. Em Vaz Lobo. Meu irmão é professor lá há mais de 40 anos. Muito tempo. Então, eu, além dos bons professores de educação física que eu tive, ao longo da minha vida, nas escolas públicas. Porque a educação física, tem que dizer isso, já foi mais prestigiada do que é hoje. É verdade. E eu, como também sou oficial da Polícia Militar, me habituei na academia ou na escola. A primeira aula sempre era aula de educação física, com o esporte. Mas como eu sou de subúrbio, Realengo, no conjunto do IAPI, numa época em que os clubes de subúrbio, sócio-recreativos, também ofereciam alternativas de lazer. Então, eu, defensor da educação física, compreendendo a importância do esporte, eu, em sendo de Realengo, vendo que os clubes foram perdendo seu prestígio, principalmente nos subúrbios, e vendo que as escolas públicas, a maioria esmagadora, não tem equipamentos para as práticas esportivas, eu imaginei a junção. O governo, com um pequeno investimento, recupera ou amplia a capacidade instalada dos clubes sócio-recreativos, fazendo parceria de segunda a sexta-feira com as escolas públicas. Obviamente, sempre com a participação do professor de educação física. Que é o profissional adequado para ministrar a aula. Não é só adequado, é o preparado. Perfeito, pela lei. Pela lei, formado para isso. Perfeito. Qualificado para isto. Então, eu imagino que os governantes poderiam dar a atenção, independente da lei, para que as crianças e adolescentes pudessem ter a iniciação na educação física, mas também na prática esportiva. Porque ele, que é além de ser professor de educação física, é o presidente do sindicato, mais do que qualquer outro, ele conhece o significado, a importância e o alcance da atividade física e também da prática esportiva. Fico muito feliz, Diego, por você estar aqui, porque fortalece. Eu sempre imagino, e quero dizer isto, que a representação sindical precisa se apropriar dessa lei para desenvolver um esforço de pressão política para que... eu não falo, muita gente hoje fala, a geração de empregos será uma consequência. Sim. Para o professor da educação física. Mas eu falo mais no interesse social, em questões ligadas à saúde. Sim. Então, vamos ver se essa lei pode, ainda significar algo para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Diogo, você como presidente do sindicato,
aqui do município do Rio de Janeiro, dos profissionais de educação física, como é que encara esta lei que foi idealizada pelo deputado Paulo Ramos, no sentido lógico da questão social, conforme disse o próprio deputado, e na formação do homem, do jovem, no caso? A atividade física ela já está provada por uma série de fatores, os benefícios que ela traz para o corpo e para a sociedade. Nós vemos essa lei com muito bons olhos. Ela é de extrema relevância não só no ponto de vista de geração de empregos para o profissional de educação física. Nós entendemos que essa lei ela pode, inclusive, reduzir gastos para o estado do Rio de Janeiro. Quando a gente está vivendo um momento de crise, que é um momento tão complicado, e a gente tem uma série de estudos que apontam de maneira bem clara e incisiva de que é um estudo americano feito no Brasil, de que a cada $1 que você investir em prática de atividade física, você está economizando 5 em saúde, porque você tem, além dos fatores de doenças oportunistas, você tem uma pessoa praticando atividade física constante, você tem a diminuição do risco de hipertensão, diabetes e uma série de outras doenças ocupacionais ou doenças que podem vir a prejudicar a pessoa na sua saúde. A prática de atividade física, ela já está provada para a sociedade que ela é um benefício e ela deveria ser cada vez mais estimulada. Só que, em contrapartida, a gente tem alguns movimentos contra a prática de atividade física orientada. Vou dar um exemplo, está tramitando agora, se inicia um movimento da prática de atividade física, no caso de uma modalidade específica, ministrada por ex-atleta. Uma pessoa que não tem competência teórica e técnica, simplesmente ele por algum tempo ele vivenciou a prática de atividade física e por um entendimento completamente errôneo, se acredita que uma pessoa que sabe fazer uma manchete, uma pessoa que sabe chutar de 3 dedos, ela pode ministrar a atividade física para o seu filho, As pessoas percebem a atividade física pela atividade física. Você não é contrário, por exemplo, só para que fique bem claro para o nosso telespectador, também deputado Paulo Ramos, que um ex-atleta possa ministrar o trabalho na educação física, desde que ele seja capacitado, ele seja formado para isso. É esse o teu pensamento? Sim, nós entendemos até que é muito vantajoso a experiência que o ex-atleta que ele viveu em quadra no campo. Só que o caminho que a gente entende é o inverso. Vamos fomentar a inserção desse ex-atleta no nível superior, até para abrir o leque dele. Porque, para não limitar ele só no futebol, ou só no vôlei, ou só no basquete, trazer o fomento do ensino superior para esse ex-atleta. Porque ele tem uma experiência, uma vivência de atividade física muito ampla, só que ele precisa abrir o leque, ele precisa entender que a atividade física não é só aquele momento que ele está na quadra. A atividade física, que muito bem o deputado falou, ela está além da quadra. É a vivência que você vai trazer de respeitar o seu companheiro, de saber perder, de saber ganhar, de saber como lidar em situações adversas. Perfeito. Esse exemplo da atividade física, ele já vivenciou na experiência dele, mas ele não consegue trazer isso para a realidade pela falta de conhecimento técnico. Então ele vai passar a atividade física pela atividade física, não pelo fomento ao esporte. Deputado, quer... Deixa eu dizer, nós temos um respeito muito grande aos chamados ex-atletas. Claro. Perfeito, claro. Ex-atletas. São importantíssimos. Mas sempre... Até como exemplo para a geração que está vindo. E nós sabemos que os atletas que se transformam em ídolos, muitas vezes, uma parcela grande fica completamente abandonada. É verdade. Longe em todas as categorias. Em todas as categorias. Não é só no futebol, não. O que eu admito como possível não é um ex-atleta substituindo um professor de educação física. É ele estar ali como uma espécie de auxiliar, até para atrair Sim, ele pode jovens e tudo, como né? motivação. Ele pode servir como chamariz, fazendo visitas em polos, mostrando... Estar ali presente, como se fosse relações públicas. Sim. Não ele ministrando. Aí tem que ser um profissional Aí tem que ser um qualificado, tem que ser o professor de educação física. Esse entendimento que o senhor tem é o mesmo que o sindicato tem. Perfeito. Vamos utilizar o ex-atleta, até porque é importante essa pessoa que se dedicou tanto para o nosso país, ele ficar esquecido, abandonado, como muitos ex-atletas beiram a depressão, o suicídio, tem vários indicadores com relação a isso, porque o que acontece? O ex-atleta, na sua maioria, ele vai
da sua tenridade até os seus, dependendo da modalidade, seus 30, 35 anos. E ele teve uma vida inteira dedicada a um esporte. Quando acaba esse momento, ele se vê sem ter o que fazer, porque ele se dedicou tanto para aquilo, só que a sua idade esportiva chegou a um fim. Sua idade competitiva, ele já não consegue mais competir em alto rendimento. Então, ele não pode ser esquecido. Vamos usar ele como chamariz, vamos usar ele para fomentar a atividade física. Ele vai visitar os polos ou os núcleos, o que quer que seja. Não, vai ter visita de fulano de tal, pode ir lá que vai ter um professor para ministrar aula para você, ele vai estar junto, vai fazer aula até com você. Quer ver se isso é uma importante. Coisa Diga, deputado. Que muita gente não tem conhecimento do que eu vou dizer. E é uma política que vem da era Vargas, prestigiando ex-atletas. Se alguém pesquisar, principalmente nos subúrbios, vai encontrar vários ex-atletas que alcançaram alguma notoriedade trabalhando para os institutos. Porque a Previdência Social era dividida por categoria. Instituto de Aposentadoria e Pensão dos industriários, dos comerciários, dos marítimos, dos bancários. O Instituto empregava o ex-atleta. Sim. Eu posso citar nomes com os quais convivi. Algodão, do basquete, trabalhou para o Instituto. Farrell, do Campo Grande, que era de Realengo. Chavão, estou dizendo pessoas com muito mais idade do que eu, que não estão mais. Chavão, Farrell não estão mais no nosso convívio. Algodão também. Mas que foram aproveitados, como naquela época a prática esportiva ainda não tinha uma regulamentação. Não tinha essa notoriedade, esse apelo, esse reconhecimento Sim. que tem hoje. Eles não eram aproveitados como ex-atletas. Eles eram empregados na Previdência Social. Com certeza. Nós já vamos voltar agora na segunda parte do Arena Esportiva, falando deste tema. O autor da lei está aqui ao nosso lado, que é o deputado Paulo Ramos, da massificação para o esporte. E também com o presidente do sindicato dos profissionais de educação física do município do Rio de Janeiro, Diogo Seabra. Já no Arena Esportiva.